Olá, tudo bem? Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita em lobisomens? E se eu te disser que na Espanha um homem foi julgado não por um simples crime, mas por assassinar e devorar as suas vítimas? O homem disse na frente do juiz que não era ele que cometia os crimes, mas sim uma fera dentro dele. Essa é a perturbadora história de Manuel Blanco Roma Santa, o homem que ficou conhecido como o lobisomem da Galícia. Prepare-se para entrar em uma trama obscura de um mito muito antigo e um julgamento que deixou a Europa em choque. Capítulo 1: O nascimento do monstro. A história começa em 1809, na pequena aldeia de Regueiro, no norte da Espanha, região da Galícia. Manuel Blanco nasceu, mas aqui já tem um detalhe curioso. Por erro médico ou confusão familiar, foi registrado como mulher e criado como Manuela até os 6 anos. Só mais tarde, descobriram que ele era biologicamente homem. Esse erro, apesar de parecer pequeno, contribuiu para uma infância isolada, marcada por bullying e exclusão. Roma Santa cresceu reservado, mas era inteligente. Aprendeu a ler e escrever, um feito raro para alguém pobre naquela época. Tornou-se um homem de aparência frágil, baixo, de fala suave, mas ninguém imaginava o que se escondia atrás daqueles olhos. Capítulo 2: O Correio Maldito. Manuel se tornou um vendedor ambulante e guia de viajantes. Percorria trilhas entre aldeias remotas, sempre sozinho ou com pequenos grupos de mulheres e crianças. Entre 1844 e 1852, pelo menos 13 pessoas desapareceram após viajarem com ele. Mulheres e seus filhos nunca mais foram vistas. O padrão era sempre o mesmo. Ele oferecia para guiá-las até outra cidade, desapareciam no caminho e tempos depois Manuel reaparecia, vendendo roupas, objetos e até pertences íntimos dessas vítimas. Mas ele sempre tinha uma desculpa. Fulana decidiu ficar em outro vilarejo. Me deixou com as roupas para vender. Ninguém suspeitava, até que os rumores começaram a crescer. Capítulo 3: A descoberta dos horrores. O estopim veio em 1852, quando famílias das vítimas começaram a ligar os pontos. Investigações locais levaram a descobertas de sabão feito com gordura humana, sendo vendido por ele. Sim, sabão. E mais objetos das vítimas foram encontrados em sua casa. Foi então que Manuel fugiu. Durante meses, desapareceu nas montanhas da Galícia. Foi caçado como um animal e quando finalmente foi capturado, veio o choque maior. Capítulo 4: A descoberta do lobisomem.
Em 1853, o julgamento de Manuel Blanco Roma Santa teve início, e a imprensa caiu em cima do caso, mas ninguém esperava que ele iria declarar em sua defesa. Ele disse, com frieza e convicção: "Eu não sou um assassino, fui amaldiçoado. Uma maldição me transforma em lobisomem quando a lua cheia aparece. Eu perco o controle. Eu caço, eu mato, eu me alimento. Mas não sou eu, é a besta dentro de mim." O tribunal ficou em silêncio. Alguns jurados riram, outros ficaram arrepiados. Mas então especialistas foram chamados, médicos, padres, estudiosos do oculto. Alguns diziam que ele sofria de licantropia, uma doença mental rara. Outros acreditavam que ele estava possuído. A população estava dividida. Metade queria sua cabeça, a outra metade acreditava nele. Capítulo 5. O veredito. Em 6 de abril de 1853, o veredito foi dado. Culpado. Condenado à pena de morte por garrote vil, um método espanhol onde a pessoa é estrangulada por um colar de ferro apertado com uma manivela. Mas algo ainda mais bizarro aconteceu. Poucos dias depois, o caso chegou aos ouvidos da rainha Isabel II, que decidiu suspender a pena de morte. Ela estava fascinada com a possibilidade científica do caso e queria que ele fosse estudado por médicos em Madrid. Roma Santa foi transferido para a prisão de Ceuta e aí desaparece da história. Não há registros confiáveis da data ou causa de sua morte. Alguns dizem que morreu de câncer em 1863. Outros que escapou e continuou matando na escuridão. Capítulo 6. O mito e a loucura. O caso de Roma Santa foi o primeiro registro legal de licantropia na história da Espanha e se espalhou como lenda pela Europa. Ele virou figura de contos, filmes, livros e folclore. Mas a pergunta que fica até hoje é: ele acreditava realmente ser um lobisomem? Ou usou o método e o folclore local como desculpa perfeita para os seus crimes? Seria ele um psicopata manipulador? Ou um doente mental que se perdeu entre o mito e a realidade? A verdade talvez tenha morrido com ele. Capítulo final. Em um tempo onde a ciência era misturada com o sobrenatural, onde o medo guiava julgamentos e onde a floresta ainda era um lugar de monstros, nasceu Manuel Blanco Roma Santa, o homem que disse ser lobo e talvez tenha sido. E aí, gostou desse vídeo? Curte, compartilhe e se inscreva no canal.